Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. Hoje eu queria compartilhar com você Lucas capítulo 12, o verso 13 ao verso 20. Mas eu queria ler para você a princípio o verso 20, que vai dizer assim para nós: E Deus disse: Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Jesus conta a história de um homem muito rico que produziu em abundância. Ele tinha uma grande colheita, ele tinha grande recurso, ele sabia se planejar de uma forma excelente. E diante da sua prosperidade, ele começou a pensar e começou a dizer: o que farei? E ele disse: já sei, vou construir, vou destruir os meus celeiros e vou construir outros celeiros. E assim ele fez. E o verso 19 vai dizer assim para nós: Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O fato é que aquele homem, ele se preparou para viver muitos anos. Mas Deus disse para ele: essa noite pedirão a tua alma. Aquele homem havia se preparado para viver muitos anos, mas ele não havia se preparado para aquela noite. E a grande pergunta é: você tem se preparado, eu tenho se preparado para viver muitos anos. Será que nós temos nos preparado para viver uma vida na eternidade? O verso 15 vai dizer assim para nós: Tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Eu e você não podemos confundir provisão com segurança. Aquele homem, o seu celeiro, os seus armazéns estavam cheios. E ele se sentia seguro. Mas Deus disse a ele: esta noite pedirão a tua alma. Ele possuía muitos bens, mas ele não possuía o amanhã. Não existe problema em você planejar, trabalhar, prosperar. Mas o problema começa quando começamos a dizer: estou seguro porque tenho muito. A nossa segurança não está naquilo que nós temos, mas a nossa segurança está no Senhor. Aleluia. O maior perigo é estar preparado para viver grandes dias pelo futuro, mas não estar preparado para a eternidade. Aquele homem, né, havia se preparado para viver muitos anos, mas ele não havia se preparado para aquela noite. Aquele homem havia se preparado, construído vários armazéns, mas ele não preparou a sua alma. Aquele homem se preparou para ter muitos bens, mas ele não se preparou para a eternidade. Ele cuidou das coisas que ficariam para trás, e ele não cuidou das coisas que viriam depois. E a pergunta que eu faço para mim e para você, que Jesus fez também para a vida daquele homem naquela parábola: esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? O fato é que eu e você não controlamos o amanhã e nem o depois, mas eu e você podemos cuidar da nossa eternidade. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa manhã, que você possa refletir. Não há pecado, não há problema em você ter uma vida abundante, mas a vida do homem, como diz o verso 15, ela não consiste na abundância de muitos bens. A nossa vida aqui, ela é passageira. Eu e você precisamos refletir e pensar no nosso futuro, na nossa eternidade. Que Deus possa continuar nos abençoando. Shalom, graça e paz. Fica na paz do Senhor. Amém.